Eu pegava o Raul Seixas todo dia de manhã para gravar aqui em Ruge, Ruge Ramos. Que horas? Eu pegava ele todo dia às 7h30, 8 horas da manhã, aqui no Butantã. No Butantã, e ele tinha estúdio mais ou menos das 9 da manhã até 1h, 1 e pouco da tarde. E eu fui pegar ele um dia, e ele pegou e trouxe uma cerveja no carro, né? Aí nós fomos tomando a cerveja. Aí eu fui tomando a cerveja, foi num dia... Às 7 horas da manhã. 7h30 mais ou menos, fui tomando uma cerveja, aí ele me deu um gole pra acabar com a cerveja. Aí falou, ó, aí eu peguei, dei um gole e joguei a lata. Meu amigo, o cara queria descer e parar no meio da estrada, no meio da Bandeirantes, que é a Avenida Bandeirantes aqui em São Paulo. Ele abriu a porta, ele ia descer, porque ele achou um absurdo eu ter jogado uma latinha de cerveja pra rua. Aí eu falei, mas porra, é uma coisa absolutamente natural. Ele, como uma lata de cerveja? Mas olha, aquilo foi uma lição pra mim, que hoje nem papelzinho, nada eu jogo. Eu tenho um lixinho no carro, mas aquilo foi uma lição. Você tem um lixinho no carro ou tem um carrinho Não, de lixo? eu tenho um lixinho, porque... Pô, agora eu aprendi. Mas ele foi pagando, eu tive que parar. A Bandeirantes em movimento, que 9 horas da manhã a Bandeirantes para aquele lado é um movimento. Eu tive que chutar a latinha pro lado de lá da Bandeirantes para chegar perto de onde tem a ilhazinha que divide as duas pistas, atravessar a rua assim, chutando a lata para chegar lá, para baixar, para pegar a lata e trazer na mão dele. Ele foi pagando para mim daqui até lá, porque ele viajou muito, né? Então ele sabe que nos Estados Unidos eu seria preso. Ele falou, nos Estados Unidos, meu amigo, você seria preso. Uma multa, Uma multa, você não pode fazer $100. isso. E olha, estraguei o dia dele, naquele dia. Eu fiquei até chateado, porque eu gostava muito do Raul. Mas e a lata tava vazia, né? Tava vazia. Imagina se tivesse cheia. Mas ele ficou... A bronca que você ia tomar. Poxa vida. E ele, assim, eu passei também uma situação com ele, que eu fui num bar, e um bar, assim, muito do ralé. Ele entrava mesmo nesses bares. Ele era um cara muito humilde, muito simples. Ele entrava. Maravilhoso. Aí ele entrou no bar, ele pediu ele tava sem a barba, ele pediu uma rabada, e eu olhei aquela rabada daquele bar, eu falei, meu Deus. Aí ele pediu a rabada, ficou desfiando a rabada e tal, ele foi no banheiro. E o cara que veio atender, ele era muito, assim, tava atendendo mal educado, né? Eu falei, porra, cara, o cara tá atendendo o Raul Seixas, ele não tem noção. Quando ele foi no banheiro, eu virei pro cara e falei assim, escuta, sabe quem é esse rapaz aí? Eu não. Eu falei, esse cara é o Raul Seixas. Você tinha que fazer uma rabada pra ele aqui e fazer uma fresquinha e servir pra ele numa bandeja, cara. Esse cara é o Raul Seixas. Ele não acreditava que era o Raul Seixas. Eu falei, olha, meu amigo, você pode falar que nesse seu barzinho perereca, o Raul Seixas veio comer essa rabada perereca que você serviu pra ele, cara. Porque não é possível. Como é que o cara me serve uma rabada assim, ainda pega e comeu e foi direto pro banheiro. Foi direto pro banheiro porque a rabada do cara... Efeito imediato. Feito imediato, mas era... E o disco de ouro? Sim. A gente, como divulgador, né, que as pessoas não sabem, atrás, para quando a gente chega aqui, o artista chega aqui, eu tô acostumado a ficar ali, né, atrás, assim, eu tenho um monte de amigos divulgadores que estão aí também. Aonde? Cadê? Eles estão tudo aí espalhados, né, tem Cadê? aí, tem o Felipe, tem Felipe, qual é o seu carro, Felipe? Meu Palio. É um Palio? Qual foi o pior carro que você teve? Um Passat. Quem mais divulgador que tem? Tá o meu sócio, que é o Cristian Salles, que ele agora é sócio da W2000 comigo, não, com uma mas eu não gravadora. passei por isso não, do carro. Agora ele tá melhorzinho, ele tá com um carro legal agora, ele tem o carrinho do ano, eu não passo mais por isso. Mas ele teve um carro também, o carro dele é bacana, porque nós começamos agora, né, mas agora que pegou o dinheiro, entrou, né, então tá dando pra pagar legal. Um carro bacana. Mas fala do disco de ouro. O disco de ouro foi assim, eu trabalhava com o Zezé de Camargo, né, e o Luciano, eu comecei a trabalhar com o Zezé de Camargo e o Luciano na Copa Sony com a música É o Amor. E pouca gente acreditava, né, mas eu sempre acreditei nele porque eu já trabalhei com o Zezé na 3M. E eu acreditava muito no Zezé, eu achava, porque quando você chega perto de uma pessoa, você sente o talento, ainda mais a gente que já conhece, né? Eu senti o talento com ele na 3M. E o Moacir Machado, falecido, que descobriu o Zezé naquela época, descobriu o Leandro Leonardo, então estava começando a música sertaneja. O Zezé de Camargo, eu trabalhei com ele nessa época e depois voltei a trabalhar com ele na Sony. E nós fizemos um programa que era um programa de uma outra emissora de televisão, no qual eu tive que fazer toda a produção, tive que trazer toda a família dele, o radialista do programa, o primeiro radialista que tocou ele. Então aquela produção, como diz a Gabriela, fazer produção é um pouco estressante, né? Então eu levei muito tempo... Mas você não fez medicina ortomolecular? Não fiz, ainda não.
Mas eu fiz terapia na Almaná, a gente vive fazendo terapia, essas coisas, né? Então, o que eu fiz assim, eu fiz toda a produção para trazer as pessoas e assim, o radialista não podia chegar às 2 da tarde, ia chegar só às 6 da tarde. Então, você liga para Goiânia, você pede o carro, você arruma passagem, então o carro tinha que trazer um pessoal pro hotel, voltar para pegar outro pessoal, os outros podiam chegar de manhã no outro dia, então você tem que fazer toda essa produção. E é super estressante porque você não dorme na semana, porque se você lembra assim, puxa vida, o CD do Zezé, aí você lembra, você acorda, porque aí você já tem que ir lá no carro, pegar o CD, colocar na pasta, porque senão você pode esquecer o CD, alguma coisa assim. Então você já não dorme. Então aquela semana eu já não vinha dormindo. O programa foi na quinta-feira. Quando eu cheguei no programa, o Zezé tinha um compromisso e o apresentador deu uma atrasada. Ele nunca atrasou, mas naquele dia ele atrasou. E o Zezé queria ir embora. Então, assim, eu não podia falar pra ele o programa, não podia falar porque a produção toda pediu, pô, por favor, não vai comentar, é surpresa. É tudo surpresa. É tudo surpresa. Aí o que aconteceu foi que ele tava querendo ir embora. Aí eu até cheguei, ele já tava saindo, eu fui lá e falei, Zezé, olha, me desculpe, mas tem muita gente aí, se você for embora, tem muita gente que vai ficar chateada. Inclusive o seu irmão, o Wellington, né, que tem problema de deficiência física, pô, ele tá aqui, ele não entendeu nada. Quando ele fez o programa, ele amou de fazer o programa. E eles eram o maior sucesso, como ainda são, mas naquela época, eles eram o maior sucesso. A música Pão de Mel, que eles até, estourado, vendeu, puxa, 1 milhão de cópias. E aí eu fui fazer um outro programa no domingo, e eu coloquei os discos, assim, de ouro, porque era assim, era disco de ouro na época grande, né? Aqueles quadros bonitos, a Sony, que era a gravadora, a Sony inteira assistindo, todo mundo assistindo aquele programa. E era muito importante aquele programa. Então tinha o disco de ouro, o disco de platina, o disco de platina duplo e o disco de diamante. Eram 4 discos para cada um. Então o que eu fiz? Eu coloquei tudo um em cima do outro na ordem correta e as menininhas do palco, elas vinham pegando e segurava, eu pegava assim, entregava para as meninas do palco. E teve um deles que quando eu fui pegar, ele caiu. Conforme ele caiu, Joios, eu vi estralhaçar o disco. A sorte que não fez isso, deu uma trincada, mas não estralhaçou, ele só deu uma trincada. Mas na hora, Jô, eu perdi o sentido, eu comecei a ficar tonto. Cara, eu nunca tinha passado por aquilo. Eu falei, meu Deus. E assim, a Sony inteira assistindo. Eu falei, bom, tô na merda, né? Como diria, porque eu falei, porra, agora tá. Quando eu peguei o disco, eu vi que tava trincado, eu falei, bom, eu tenho que pensar rápido. Aí na hora, porque o meu apelido é Bip Bip, por causa disso. O raciocínio tem que ser muito rápido nessa hora. Aí eu corri, fui na direção, o cara falou, bom, o que a gente vai fazer? A minha sorte é que eu tenho amizade, graças a Deus, com a técnica, né, também. Eu conheço todo mundo da técnica. Eu tenho amizade com os faxineiros, com os diretores, todo mundo. Eu trato todo mundo muito bem, com muito carinho. Aí eles resolveram então me ajudar. Então o que aconteceu? O cara do corte falou assim, olha, vai no César, pede para ele pôr o canhão no disco que tá trincado. Porque eu vou botar a câmera no corte e vai estourar a luz e ninguém vai ver, eu já vou passar para outra câmera. Foi o que Deus me ajudou. Aí eu fui, na hora que ele pôs o disco, estourou a luz da câmera, ele já cortou para outra câmera. Então passou muito de relance e nem deu para perceber direito, né? Acabou o programa, eles foram embora, Jô, eu perdi o sentido, fui acordar na enfermaria com amoníaco. Eu não sabia o que tinha acontecido. A minha pressão foi... Desmaiei por causa disso, porque eu já vinha do estresse daquela quinta, que ele queria ir embora, aconteceu isso, e o Zezé, assim, pô, eles são muito brothers, entendeu? Não, nem por eles, mas é porque a pressão da gravadora em cima da gente é muito grande. Então nós sofremos a pressão da gravadora e sofremos a pressão da produção, porque quando a gente quer fazer o programa, a gente vem e vende o produto para produção. Aí chega na hora...